Somos uma única DASA. Para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA, uma rede que valoriza e fortalece mais do que nunca a comunidade médica e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Boa noite, pessoal. Eu sou Diana. Sejam muito bem-vindos. Eu agradeço a todos os participantes que já estão logados e aos que ainda estão se conectando. Hoje teremos mais 2 aulas do nosso curso de genética para não geneticistas. Muito obrigada novamente a todos. Se tiverem perguntas durante a apresentação, vocês podem colocar no chat e depois da aula teremos um tempo para respondê-las. Então, a nossa primeira aula será sobre a aplicação do sequenciamento de nova geração na prática clínica. Essa aula estará dividida em 2 partes. Para a primeira parte, eu gostaria de convidar o Dr. Joselito Sobreira. Ele é médico geneticista. O Dr. Joselito fez residência de genética na Universidade Federal de São Paulo e atualmente ele faz parte do time de especialistas do grupo GENI-1. Seja muito bem-vindo, Dr. Joselito. Obrigado, Diana, pela introdução. Vamos continuar o nosso curso e hoje teremos mais essa aula sobre o sequenciamento de nova geração. Inicialmente, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é o sequenciamento de nova geração. O nosso cronograma de aula basicamente vai ter uma introdução histórica de como começou todo o sequenciamento de nova geração, falar um pouco dos exames que é mais solicitados, que é o exoma, tá certo? Falar um pouco dos desafios do médico geneticista e do clínico para a relação do exoma em si, do que a gente relata, do que a gente não deve relatar, das limitações do exame, e falar um pouco também das novas perspectivas do sequenciamento de nova geração e do que a gente tem de dados já, o que devemos fazer com esses dados que já tivemos do grande volume de sequenciamento que já foi feito no mundo. Então, para falar de sequenciamento de nova geração, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, lá para o projeto Genoma, que foi iniciado em 1989, tá certo? Depois do grande boom da biologia molecular ali na década de 70, década de 80, a descoberta da estrutura do DNA por Watson e Crick, tá certo? O grande objetivo dos países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, era o sequenciamento do genoma humano. Como a gente conseguiria fazer esse sequenciamento do genoma humano, tá bom? E, através do sequenciamento do genoma humano, teríamos descobertas para várias coisas, principalmente a cura de doenças, a descoberta de novos genes, de novas doenças, tudo isso. Então, era um grande objetivo, tá certo? Ele foi um projeto que durou por cerca de 10 anos, mais ou menos, mais de uma década, tá bom? E o grande potencial que veio depois é o que acontece com o sequenciamento de nova geração, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, o sequenciamento de nova geração, o projeto Genoma, foi um projeto que custou em torno de $1 bilhão, tá certo? Foi um projeto caro, tá bom? E relacionado a isso, como foi feito o sequenciamento naquela época? Como é que se daria a visualização das nossas bases, tudo isso. Ainda durante a década de 70, esse rapaz aqui que vocês podem ver, chamado Frederick Sanger, em 1977, ele publicou numa revista um artigo que mostrava o sequenciamento de bases, tá certo? Como você fazer o sequenciamento. E isso revolucionou a medicina. Inclusive, se eu não me engano, ele ganhou um prêmio Nobel
por conta desse artigo dele, tá bom? Então, com o sequenciamento de sangue, você facilitava, já era um passo para o sequenciamento do genoma completo. Entretanto, como vocês podem ver aí na foto, ele ainda sequenciava, a visualização era através de eletroforese. Então ainda tinha uma certa dificuldade para você sequenciar todas aquelas bases do genoma através da eletroforese. Mas em 1986, tá certo? A gente pode ver aqui também na outra figura a questão da automatização do sequenciamento de sangue. O nome dessa figurinha aí que aí vocês estão vendo é o que a gente chama de eletroferograma, tá certo? Então ele já fazia a marcação através de fluorescência, como vocês podem ver, cada base é marcada de uma cor. E o projeto Genoma se utilizou do processo da ideia de sangue, mas de uma forma automatizada. E aí, dessa forma automatizada, foram espalhados vários sequenciadores pelo mundo, e esses sequenciadores, em conjunto, conseguiram sequenciar todo o genoma humano. E aí, como eu falei anteriormente, há um preço perto de $1 bilhão, tá certo? Um preço muito alto. E será que aquilo não era um preço viável para você tornar aquilo ali prático na clínica médica? Então, em 2005, o governo americano, através do seu Instituto de Saúde, o NIH, ele começou a financiar projetos que visavam a melhoria de técnicas para o sequenciamento do genoma humano. E aí é quando surge a palavra sequenciamento de nova geração, porque o sequenciamento de sangue, hoje a gente chama de sequenciamento de primeira geração, e aí quando o sequenciamento, que a gente chama de massivo e paralelo, tá certo? Sequenciamento paralelo em massa, vocês acaba recebendo esse nome de sequenciamento de nova geração, Next Generation Sequence. A grande dificuldade nessa época era a questão do custo, como a gente pode ver aqui através desse gráfico do NIH, tá bom? O custo inicial para o sequenciamento de um genoma, tá bom? Era um custo altíssimo, e para a gente tornar aquilo ali mais acessível à prática clínica, teríamos que abaixar esse preço. Como a gente pode ver, em torno de 2017, já era próximo de $1.000, tá certo? E atualmente, o sequenciamento de um genoma nos Estados Unidos, ele já vai ficar na faixa de $700 a $800 mais ou menos. Então, você pode ver que já é um exame mais acessível. No Brasil ainda é um exame que tem um custo um pouco mais alto, mas com as melhoras com a melhora da tecnologia, isso tende a ficar mais acessível também no Brasil e em outros países que a gente chama de em desenvolvimento, tá certo? Falando um pouco do exame, que é o principal exame que a gente acaba fazendo nesse exame de sequenciamento de nova geração, que é o exoma. Por que o nome exoma? Porque ele deriva do que a gente fala de exon, tá certo? Então, é a análise dos exons da gente. O exon da gente, ele compõe mais ou menos 1 a 2% de todo o nosso genoma humano, tá certo? Ele tem de 30 a 60 milhões de pares de bases. E se a gente for voltar lá para nossas aulas de biologia, lá na nossa graduação ainda, a gente lembra que tem os exons e os introns. Então, os exons, se a gente for lembrar, eles são as partes codificantes do nosso DNA. E variantes que estão relacionadas, que causam impacto, né, nessas regiões codificantes, elas causam impacto também, em teoria, na nossa proteína. Então, os cientistas da época entenderam que, em vez de analisar todo o nosso genoma, é melhor inicialmente começarmos por a análise dos exons. Aí deriva o nome exoma, tá bom? E durante as pesquisas, durante os estudos também, eles observaram que poderia ser que em torno de 85% das doenças eram causadas por variantes nessa região. Então, a partir daí, os cientistas eles observaram algumas questões que poderiam ser os desafios do clínico, tá certo? Quando devemos solicitar
devemos considerar clinicamente o sequenciamento de nova geração. Eram os primeiros desafios. Quais descobertas dessas regiões devem ser colocadas em práticas e devem ser transmitidas ao paciente? Porque, como foi falado em outras aulas, nas aulas iniciais, a gente vê que, apesar de não ter tantas variantes patogênicas, mas a gente tem várias variantes que a gente fala como polimorfismo, que a gente define como polimorfismo, aquelas variantes comuns de uma população de uma forma geral. E será que, mesmo sendo um exame que é mais caro, um exame que demanda uma tecnologia maior, esse exame realmente é o melhor para o nosso paciente? Aí eu vou acabar citando um pouco as limitações do exame, tá certo? Porque nem todo exame mais caro, no caso, mais que exige uma tecnologia maior, ele vai ser o exame mais indicado para o nosso paciente. Então, iniciando já falando um pouquinho sobre essa primeira pergunta, em relação a quando o NGS deve ser considerado clinicamente, através dos algoritmos de bioinformática, as pessoas viram que a gente conseguia separar essas regiões, tá certo, de interesse para análise, mas temos que validar inicialmente esse exame. Então, Sara, nesse artigo dela, de 2009, tá bom? Ela fez a seguinte pergunta para o seu trabalho: será que o NGS ele é importante para a análise? Ele é uma ferramenta que vai auxiliar na descoberta de variantes já em genes sabidamente causadores de doença? Então, ela separou, como vocês podem ver, 12 pacientes, tá certo? Que tinham uma síndrome que já era sabidamente conhecida, seu gene já era sabidamente conhecido. Inicialmente, ela separou as regiões dos exons, tá certo? Como a gente falou, ela fez um exoma dessa região. A partir daí, dessa separação dos exons, das variantes nessa região, ela filtrou um pouco mais, ela começou a separar, pegar regiões que poderiam afetar mais ainda a proteína, tá certo? Nesse caso, seriam regiões que a gente chama em sítio de splice, tá certo? Então, as regiões que podem, lá no final dos exons, essas variantes, elas causam um impacto maior na proteína. E, fazendo esse filtro e olhando os pacientes, ela viu que os pacientes realmente tinham variantes patogênicas no mesmo gene, no gene que ela já sabia que causava aquele fenótipo. Então, ela provou que realmente o exoma era uma ferramenta que poderia já ajudar no diagnóstico, tá bom? Um outro artigo importante também que saiu próximo nessa época de 2010 é o artigo de Nara, tá certo? Que é uma colaboradora aqui do laboratório também. Ela provou que a pergunta inicial do artigo dela era: será que através agora desses exames de nova geração nós conseguimos descobrir novos genes de doenças que ainda não sabemos ainda o gene que está causando? Isso aí foi importante porque, através dessa pergunta, ela tinha uma família que tinha uma doença chamada metacondromatose múltipla, tá bom? E ela sequenciou essa família. A partir do sequenciamento dessa família, ela fez um passo a passo parecido com o que Sara fez, e ela descobriu que variantes patogênicas em perda de função no gene PTPN11, elas causavam, era um gene candidato, e provou-se logo após que essas variantes de perda de função eram variantes que causavam a doença metacondromatose múltipla. E tem uma outra coisa que é importante também desse artigo. Por quê? Porque se viu que o PTPN11 ele também é associado a uma outra síndrome genética, a síndrome de Noonan, tá certo? Que é uma síndrome assim, bem conhecida, tá bom? E sendo que as variantes que levam à síndrome de Noonan são variantes de ganho de função. Então, o que a gente viu foi que um mesmo gene, a depender do tipo de variante que a gente encontrava, poderia causar dois fenótipos distintos, tá bom? Isso é o que a gente chama de heterogeneidade alélica. Você tem o mesmo gene que pode causar dois fenótipos distintos a depender
do tipo de variante que você está encontrando. Isso também foi importante porque acabou com alguns conceitos que existiam anteriormente, de falar que era um gene, uma doença, tá bom? Então, através desses exames, a gente conseguiu provar que um gene poderia estar associado a mais de uma doença e que, a depender do tipo de variante que a gente encontrava, esse fenótipo poderia ser modificado. Com o passar a evolução dos processos, dos algoritmos de bioinformática, tá bom? E os estudos também, o que viu-se foi que a análise de sequenciamento do trio, que a gente chama, o que é a análise de sequenciamento do trio? É quando você está analisando o paciente, é o probando, tá certo? Quando você está analisando e os seus familiares, seu pai e sua mãe. Esse exame facilita, por quê? Porque em síndromes que você pensa numa herança autossômica dominante e que aquela síndrome ali pode ter um acontecimento de novo, porque é o paciente, apenas o paciente tem aquele fenótipo, os pais não têm, a análise do trio facilita isso. E, através dessas análises de trio, você conseguiu aumentar também o escopo diagnóstico de pacientes que recebiam o diagnóstico. Então, vimos 3 coisas importantes aqui. Vimos que o paciente, conseguimos provar que o NGS, o sequenciamento de nova geração, conseguia realmente dar o diagnóstico, tá certo? De síndromes que a gente já sabia a fisiopatologia da doença. Conseguimos descobrir novos genes associados a síndromes que ainda não tínhamos respostas, tá bom? E vimos também que a análise compartilhada da família como um todo ajuda a dar um diagnóstico também. Vou só um segundinho aqui. Um outro desafio, tá certo? Após a gente descobrir que o gene realmente já sabíamos que ele servia para dar o diagnóstico, era o que a gente deve reportar no nosso laudo, o que é que a gente deve colocar ali, o que é que a gente vai transmitir ao nosso paciente, tá certo? Porque naquele grande número de variantes, tá certo? Temos que reportar algumas coisas. E em 2015, o Colégio Americano de Patologia, junto com o Colégio Americano de Genética e Genômica, eles elaboraram um consenso, tá certo? No qual, nesse consenso, eles faziam, em relação à prática a classificação das variantes, tá certo? Em relação o que deveríamos reportar ou não, tá bom? Então, foi dividido, ele criou um algoritmo, tá certo? De classificação de variantes. Então, as variantes, elas são classificadas em benigna, provavelmente benigna, tá certo? Variante de significado incerto, variante provavelmente patogênica e variantes patogênicas. Lembrando que essa classificação, ela não é uma classificação estática, ela não é uma coisa que você faz a classificação agora e ela fica parada no tempo. Essa classificação, ela é uma classificação mutável, ela é variável de acordo com o tempo, com nossos estudos, com o que a gente aprende, com o que acontece de relato na literatura, tá bom? E o que chegou-se a consenso aqui, devemos reportar no nosso laudo variantes de significado incerto, variantes provavelmente patogênicas e variantes patogênicas que estão relacionadas ao quadro clínico do nosso paciente. Isso vai ser importante um pouquinho mais na frente, porque como vocês vão observar, a doutora Diana vai acabar colocando algumas classificações e ela vai citar com vocês em relação a esses achados, tá certo? De como devemos classificar as nossas variantes. Uma outra coisa que era importante também é que, como a gente citou mais na frente, apesar de estarmos olhando genes principalmente relacionados ao quadro clínico do nosso paciente, nós poderíamos encontrar situações, genes que não estavam relacionados ao quadro clínico do nosso paciente, tá certo? Mas que podiam ter impacto na vida dele, tá certo? É o que a gente chama de achado incidental, tá bom? São variantes em genes,
não relacionadas ao quadro clínico do nosso paciente, mas que podem ter impacto no manejo desse paciente, tá bom? E o mesmo colégio americano, tá bom, de genética e genômica, publicou inicialmente em 2015 também alguns genes que deveriam ser reportados caso a gente encontrasse variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas. E agora, recentemente, no começo de maio, mais ou menos, final de maio, começo de junho, foi revisada essa lista. Atualmente é uma lista que contém 73 genes desses achados que a gente chama de achados secundários, tá certo? Então, além de reportar variantes que estão relacionadas ao quadro clínico do paciente, caso encontremos alguma variante nesses genes, nesses 73 genes de achado secundário, também devem ser reportadas no nosso laudo. E aí vem uma grande dúvida, uma grande questão. Será que o exame mais moderno, será que o melhor exame mais caro, o exame que todo mundo fala é o melhor exame para o nosso paciente? A gente tem sempre que lembrar que o exame ele tem limitação. Qualquer exame médico ele tem uma determinada limitação. E não é diferente com os exames do sequenciamento de nova geração, tá bom? Então, variantes que não estão em regiões de não sequenciadas. Se você está suspeitando que seu paciente tenha uma doença que é causada por algum tipo de mosaicismo, esse exame não é o melhor exame que você vai pensar na primeira situação, primeiro exame. Doenças, principalmente doenças neurológicas, desordens como ataxia, X-frágil, que são causadas por expansão de trinucleotídeos. Esse exame também não é o melhor exame para você pedir como primeira opção, tá certo? Doenças que cursam com defeito de imprint, como síndrome de Angelman, síndrome de Prader-Willi, também não é um exame que a gente, se você tem uma suspeita grande dessas síndromes, ele também não é o primeiro exame que você deve pensar na solicitação. E também, quando estamos suspeitando de CNVs, que são as que a gente chama de duplicações e deleções no parte do genoma, síndromes de microduplicação, microdeleção, uma das mais conhecidas como a 22q, tá certo? A deleção do 4p também, são doenças que têm uma certa limitação. Nem todo exoma que você vai fazer, ele vai conseguir ver essas perdas ou ganhos dessas regiões. Então, sempre devemos lembrar que o exame tem suas limitações. Então, ele pode ser o exame mais moderno, mas não pode ser o melhor exame para aquele seu paciente. Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer, será que meu paciente vai ser beneficiado por esse exame? Qual a limitação desse exame? Sabendo essas limitações, aí sim a gente deve começar a pensar em solicitar o exoma, no caso, o sequenciamento do genoma. Passando um pouquinho agora para a questão das novas perspectivas do NGS, tá bom? Uma das últimas coisas que eu falei aqui para vocês agora foi em relação às CNVs. Hoje em dia, com os algoritmos de bioinformática, com a melhora do processamento dos dados, a gente já consegue ver, tá certo? De alguma forma, como eu mostrei para vocês no artigo passado, CNVs, fazer uma triagem de CNVs através do exoma, tá certo? Não é o melhor exame, não é o padrão ouro, mas principalmente em desordens do neurodesenvolvimento, são alterações que cursam, crianças que cursam com hipotonia, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, crises convulsivas de início precoce, essas alterações do desenvolvimento, elas pode existir um benefício de você fazer a análise do exoma, tá certo? Junto com o CNV. Esse artigo que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? É um artigo que mostra em relação ao sequenciamento rápido do exoma em pacientes com cardiopatia congênita, tá bom? Que houve benefício desses pacientes no cuidado desses pacientes, tá bom? Então, uma proposta que está sendo bem difundida no mundo. Existe um projeto grande nos Estados Unidos, tá certo? Relacionado ao sequenciamento rápido do genoma, desculpa. E nesse artigo ele mostra que houve um benefício no cuidado dos pacientes com o sequenciamento rápido do genoma
em torno de 40% mais ou menos, quando comparado ao você for fazer um painel de gene, depois desse painel você fazer um MLPA ou um array, pensando a depender da patologia que você está pensando também. Uma outra melhora que pode vir a acontecer com o tempo, ainda assim utilizando essas questões dos algoritmos de bioinformática, é as questões em relação às expansões de trinucleotídeos. Apesar de não ser a melhor metodologia, tá certo? Já estão sendo desenvolvidos algoritmos que podem facilitar a visualização dessas expansões. Então, no futuro próximo, quem sabe, esse exame, através do NGS, a gente já consiga observar também essa expansão de trinucleotídeos através do NGS. E o que eu queria enfocar agora, por último, e não menos importante, tá certo? É em relação ao compartilhamento de dados. Inclusive, eu acho que isso é a questão mais importante depois dessa era da genômica, tá certo? Por quê? Porque nós sequenciamos uma grande quantidade de pacientes pelo mundo, um número enorme de pacientes, tá certo? Temos um grande número de dados já, e mesmo esses algoritmos sendo desenvolvidos para VCNV, ver expansão de trinucleotídeos, às vezes a resposta do nosso paciente, daquilo que o nosso paciente tem, já está com a gente. A gente só precisa compartilhar aquilo ali, e através desse compartilhamento de informações, a gente pode obter a resposta. Então, aquela variante de significado incerto que você tem no seu paciente, que você só sabe que tem nele, você não conhece mais ninguém, já existem algumas ferramentas online que você pode compartilhar, tá certo? Seu gene ou sua variante, e através dela você encontrar uma pessoa em outro lugar do mundo que tem uma variante no mesmo gene ou a mesma variante, e através dali você compartilhar o fenótipo do seu paciente e conseguir fechar o diagnóstico, tá certo? Uma dessas ferramentas, ela é o GeneMatcher, tá certo? O GeneMatcher ele é mais utilizado para genes que ainda não foram relatados a nenhum tipo de patologia, mas existem outras variantes também, outras ferramentas também, uma chamada Variant Matcher, tá certo? Que essa ferramenta ela compartilha variantes naquele mesmo gene, e aí você consegue definir se seu paciente tem aquela mesma variante com outro paciente e discutir o fenótipo, a discussão de fenótipo com outros médicos, tá bom? Então, essas são as novas perspectivas dos exames de nova geração. A gente fez um apanhado geral. É basicamente isso que eu queria passar para vocês em relação a como foi o avanço da tecnologia de NGS, tá bom? O que a gente já fez, o que a gente já faz. E agora, a doutora Diana vai falar um pouquinho para vocês sobre apresentar alguns casos clínicos relacionados na discussão do NGS, tá certo? Doutora Diana, que é médica geneticista pela Universidade de São Paulo, tá bom? Participa aqui também, é nossa colega do time DASA, da análise genética também, e eu queria apresentá-la e passar a palavra para ela agora para apresentar os casos que a gente selecionou para vocês, para discussão. Obrigado e boa noite. Muito obrigada, doutora Josi. Então, continuando na segunda parte da apresentação, eu vou apresentar para vocês alguns casos clínicos e aí vamos falar do que o doutor Joselito apresentou agora há pouco. Então, vamos primeiro com o primeiro caso clínico. Um paciente masculino de 9 meses de idade. No pré-natal, o paciente não teve, o pré-natal, a mãe não teve nenhuma intercorrência, só o que temos de positivo é que eram gêmeos dizigóticos. O parto foi um parto cesárea de 37 semanas, o peso, o comprimento e o perímetro cefálico estavam dentro do esperado para as 37 semanas, e o APGAR 8-9 normal, e eles foram dados de alta com 3 dias de vida. Então, até então, estava tudo ok. Do desenvolvimento neuropsicomotor, o paciente teve um sustento cefálico de 3 para 4 meses, então normal.
também teve o sustento cefálico na mesma época. Ele sentou sem apoio aos 5 meses de idade, mas depois disso, com 9 meses de idade, quando ele teve a consulta, ele ainda não ficava em pé, tá? E ele não tinha nada de fala nem alalação. Da história pessoal, a mãe falou que ela notava que esse paciente tinha dificuldade de sucção desde o nascimento, então o paciente não conseguia mamar direto do peito. E com 6 meses de idade, eu falei que ele sentou sem apoio com 5 meses, mas por volta dos 6 meses de idade, ele teve regressão do neurodesenvolvimento. Então, ele não conseguia mais ficar sentado sem apoio, e ele apresentava hipertonia e rigidez generalizada. E familiar, é importante apresentar para vocês que os pais não eram consanguíneos, então eles não tinham nenhum grau de consanguinidade. Nos exames complementários, o paciente foi solicitada uma tomografia de crânio, que deu uma alteração da substância branca, uma ressonância de encéfalo, com uma alteração também, foi vista a alteração da substância branca e do padrão de mielinização. Foi solicitado um teste metabólico ampliado e o perfil de aminoácidos veio com as alterações, mas elas eram inespecíficas. Teve também um eletroencefalograma que estava normal, não tinha convulsões. O teste auditivo foi normal e o exame visual foi normal também. Então, com os achados das imagens, suspeitava-se de uma leucodistrofia. Como a suspeita era bem específica de uma leucodistrofia, para esse paciente foi solicitado um painel de leucodistrofias, diferente ao exoma que o Dr. Joselito falou. Esse paciente, como tinha uma suspeita um pouco mais específica, então foi solicitado um painel de genes que contenham que são as chamadas leucodistrofias. E aqui, antes de passar para o resultado, eu quero falar para todos vocês que o importante de ter todas as informações, ter todos os dados clínicos, enviar para o laboratório todos os dados clínicos. Então, vocês estão vendo aqui que eu coloquei também os dados clínicos normais, eletroencefalograma normal, Vera normal, exame visual normal. Analistas, para quem vai fazer as análises destes tipo de testes genéticos, é muito importante ter todas as informações o mais detalhado possível. As informações, os achados positivos e os achados negativos ou os achados normais, porque assim a gente consiga fazer um melhor exame e dar para vocês um resultado muito melhor, mais específico. Então, o resultado teve 2 variantes. Vamos lembrando que os pais não eram consanguíneos, tá? Então, o paciente tinha 2 variantes no mesmo gene. Uma variante era patogênica e a outra variante era provavelmente patogênica, no gene GALC. Só que essas 2 variantes, o laboratório falou para nós que não era possível detectar se as 2 variantes estavam em cis. O que significa cis? Se estavam no mesmo cromossomo, no mesmo alelo, ou se elas estavam em trans, se estavam em alelos diferentes. Por quê? Porque essa doença que é causada por esse gene é uma doença recessiva. Então, a gente precisaria que elas estejam em trans para que explique o quadro clínico. Então, o que fazer neste caso? Foi solicitar o teste dos pais. A mãe, foi feita as 2 mutações na mãe, a mãe tinha a mutação patogênica, foi detectada a mutação patogênica, tá? E no pai foi detectada a mutação provavelmente patogênica. Com isso, concluiu-se que o paciente tinha as 2 mutações em trans, então poderia ser explicado, a gente explicaria o quadro clínico, que eu vou falar daqui a pouco desse quadro clínico, desse gene, tá?
Então, o gene GAU-C é o responsável pela doença de Crave. A doença de Crave, ou também chamada leucodistrofia de células globoides, é um distúrbio do armazenamento lissosomal, é causada por uma deficiência da enzima galactocerebrosidase. Ela está envolvida na produção da vaína de mielina, que envolve as células nervosas. É uma doença autossômica recessiva. Neste caso, a gente tinha as duas mutações, uma vinha do pai e outra vinha da mãe, tá? No gene, que é o gene GAU-C. E esta doença é caracterizada por perda progressiva da mielina no cérebro. Os sintomas desta doença variam com a idade do início da gravidade. E se fala que tem uma apresentação precoce, que geralmente é abaixo dos 12 meses, e uma apresentação de início tardio, geralmente mais do que 12 meses. Essa apresentação de início precoce, também chamada forma infantil, os principais sintomas são choro excessivo, irritabilidade, rigidez, convulsões, dificuldade de atraso do desenvolvimento, que era o que o nosso paciente tinha, além das características das imagens, das características radiológicas, e na forma tardia, os pacientes geralmente têm alteração na marcha, atraso motor, rigidez, perda visual, e convulsões, e algumas outras, entre outras características. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver uma ressonância da forma infantil precoce, que tem alterações na substância branca. No nosso paciente também tinha alterações, foi por isso que foi solicitado esse painel de leucodistrofias, que veio com esse achado positivo. Desculpa aqui. Pode passar, por favor? Tá. O caso clínico 2, então, é um paciente também do sexo masculino, de 5 anos e 3 meses de idade. O pré-natal também não teve nenhuma intercorrência. O parto foi normal, de termo, e ele foi dado de alta com 3 dias de vida. O desenvolvimento neuropsicomotor, ele teve sustento cefálico com 3 meses, mas depois a gente pode ver que sentou sem apoio com 9, então ele teve um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, porque espera-se que para sentar sem apoio seja por volta dos 6 meses, então teve um leve atraso de desenvolvimento. Andou com isso meses e nunca falou. Na atualidade, ele também não fala, não tem nenhuma relação. Na história pessoal, então, olha que durante o pré-natal a gente não teve nenhuma intercorrência, ele fez ultrassons que vieram normais, mas quando ele nasceu, foi vista uma fenda palatina, que depois foi corrigida. Desde o nascimento, ele tinha infecções de repetição, infecções respiratórias altas, pneumonias, otites. Além disso, ele teve uma microcefalia pós-natal, tá? Quando ele nasceu, teve um perímetro cefálico de 33,5, que é normal, mas depois disso ele teve uma microcefalia, e ele teve um diagnóstico de TEA, de autismo, de transtorno do espectro autista. Dentro dos antecedentes familiares, da história familiar, os pais eram consanguíneos, as bisavós dos pais eram irmãs. Então, neste caso, a gente vê que já tem um achado que é a consanguinidade. Ele tem alguns dismorfismos, tá? Que vocês podem ver na foto, dismorfismos faciais. Ele tinha um hirsutismo nas costas e nos membros inferiores, tinha mamilos extranumerários bilateralmente. Dos exames
complementários, foi solicitado um cariótipo, que veio normal para o sexo masculino, ressonância de encéfalo normal, ultrassom de abdômen normal, eletroencefalograma, eletrocardiograma, teste auditivo normal, exame visual normal. Então, neste caso, ele não tinha uma suspeita específica, ele tinha várias suspeitas. Como no caso dele não tinha uma suspeita específica e como ele tinha atraso do desenvolvimento e tinha uma dificuldade uma deficiência intelectual, então foi solicitado a array. Mas olha que interessante, ele tinha consanguinidade. Então a consanguinidade já é uma dica, tá? Então, o array veio normal, porém veio com várias regiões de perda de heterocigosidade. Então, como o array veio normal foi solicitado o exoma. E o exoma veio um resultado, uma variante patogênica em homozigose no gene VPS13B. Uma variante do tipo Frameshift, e foi classificada como patogênica segundo os itens ACMG. Então, como o Dr. Joselito tinha mostrado antes, com a classificação ACMG, foi dado para esta variante a classificação de patogênica. Quais foram os critérios, os itens selecionados para esta variante? Então, foi o PVS1, são variantes de perda de função neste gene, são já conhecidas por serem patogênicas e por causarem doença. O item PM2, que essa variante está ausente em bancos de dados populacionais, em banco de dados de população, tá? E o item PM3, porque a variante já era descrita em homozigoses em um indivíduo que tinha características da síndrome de Cohen. Então, essa variante já foi descrita antes. E no banco de dados ClinVar, que é um banco de dados onde, assim como o Dr. Joselito falou, onde são colocadas essas variantes, então, neste banco também são colocadas essas variantes, ele já estava descrito como, essa variante já estava descrita como patogênica. E a síndrome de Cohen, falando rapidamente da síndrome, é uma variante autossômica recessiva, causada pelo gene que eu já falei, tem distúrbios do desenvolvimento, deficiência intelectual, características faciais, dismorfismos faciais, baixa estatura, miopia, problemas visuais, eles podem ter neutropenia, que podem dar as infecções de repetição, obesidade na infância tardia, mas também as características desta síndrome podem variar amplamente entre os indivíduos. Então, aí a gente pode ver que não é uma coisa muito específica. Podem ser, os dismorfismos ou as características podem ser muito variáveis. O próximo caso, o caso clínico 3, paciente do menino, ela tinha 5 anos e 8 meses de idade quando foi para a consulta. O pré-natal, a mãe teve hipotireoidismo e foi gerado por FIV, por fertilização in vitro. O parto foi cesárea de 36 semanas e elas foram dadas de altas com 3 dias de vida. O desenvolvimento, ela teve um leve atraso para andar, mas muitas das vezes considera-se normal, com 20 meses para as meninas. Na história pessoal, ela teve uma plagiocefalia no primeiro ano de vida, que foi tratada. Aos 10 meses, ela foi avaliada pelo oftalmologista e teve um diagnóstico de hipermetropia e astigmatismo, além de estrabismo. Com 3 anos, ela foi diagnosticada com hipoacusia condutiva bilateral leve a moderada, e ela não tem deficiência intelectual, porém, a aprendizagem, a mãe relatava que a aprendizagem era mais lenta do que a irmã. Da história familiar, os pais não são consanguíneos, então podemos ver nos dismorfismos, alguns dismorfismos faciais. Ela tinha pectus excavatum,
dactilia do quinto quirodáctilo e uma hérnia umbilical. Mas tinha coisas bem específicas e bem leves. Dentro dos exames complementares também fez um cariótipo que veio normal, uma ressonância de encéfalo com áreas de atraso de mielinização, o resto foi normal. Então, como não tinha alguma coisa característica, também foi solicitado o exoma. O exoma veio uma variante no gene ANKRD11, uma variante patogênica em heterozigose, também uma variante French, e também foi os itens ACMG que foram utilizados para classificar a variante, o PVC1, o PM2 e o PS4, que a prevalência da variante em indivíduos afetados era significativamente maior em comparação com a prevalência dos controles. Então, tem vários artigos já falando sobre essa variante na literatura e também já está descrita no banco de dados ClinVar. Rapidamente do síndrome de KVG, que é a doença associada a esse gene. Então, ela é padrão de herança autossômica dominante. As características clínicas incluem dismorfismos faciais. Vocês podem ver à direita vários pacientes com síndrome de KVG. Macrodontia, que é uma coisa característica, mas nem todos os pacientes têm, a macrodontia dos incisivos superiores centrais, que ela é vista por volta dos 7 anos de idade. Braquidactilia e clinodactilia, baixa estatura, atraso do desenvolvimento, convulsões, deficiência intelectual, hipoacusia, que era o que nossa paciente tinha, e estrabismo também. Mas, como vocês podem ver, as características dos dismorfismos, as características faciais podem ser muito leves em alguns casos. Então, esta doença, este síndrome, estima-se que pode ser subdiagnosticado. E porque nenhuma das características é um pré-requisito para o diagnóstico. O caso clínico 4, esse é um caso bem interessante, porque foi feito no período pré-natal, uma gestação de 16 semanas, ultrassom fetal já tinha alteração, tinha uma hidropsia fetal. Então, foi solicitado, com 18 semanas, foi solicitado um exoma neste caso. E veio uma variante no gene PTPN11, que é um gene responsável pela síndrome de Noonan, uma variante patogênica, e aí vocês podem olhar os itens utilizados para a variante. Tá? Falando rapidamente, aqui eu vou mostrar, a gente tem o programa de visualização das variantes, então vocês podem ver aí a variante que está no gene PTPN11, essa é a variante. A síndrome, falando rapidamente da síndrome de Noonan, é uma síndrome de padrão de herança autossômica dominante. Tem vários genes, não é um gene só responsável pela síndrome de Noonan. Um dos genes é o PTPN11. Temos os achados pré-natais, é o aumento da translucência nucal, higroma cístico, anormalidades cardíacas e hidropsia fetal. E achados pós-natais, entre os quais temos as características faciais, no caso da síndrome de Noonan é típico, tá? Baixa estatura, estenose da válvula pulmonar, cardiomiopatia hipertrófica e outros dismorfismos. O próximo caso clínico, eu já estou terminando, é um paciente masculino de 7 anos de idade com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Ele não falava, ele tinha epilepsia, ataxia e tinha alguns dismorfismos. Foi solicitado exoma, porque como neste caso também não tinha alguma coisa específica, então foi solicitado exoma. Não veio da parte das variantes SNV-indel, que a gente chama de variantes de ponto, veio negativo, porém, como o Dr. Joselito falou, com o sequenciamento da nova geração e com os algoritmos da via informática, agora é feita a aparição de números de cópias pelo exoma. E foi detectada duas variações,
uma duplicação de 17 megabases e uma deleção de 7 megabases. A duplicação envolve o gene RH-OVTV2, que estava associado ao fenótipo de encefalopatia epiléptica e atraso do desenvolvimento, que era o que nosso paciente também tinha. E as duas variações já estavam descritas nos bancos de dados, no banco de dados ClinVar e na literatura também, no banco de dados ClinGen também estavam descritas. São duas variantes patogênicas. Então, aqui no IGV, no programa de visualização, a gente pode ver essa da deleção é um trecho da deleção. Normalmente a gente teria o gráfico de baixo, o segundo gráfico, a gente teria uma cobertura de 200 reads. No caso do nosso paciente, a cobertura foi mais ou menos de 100 reads, pela metade. Isso aqui, aí dá para avaliar a deleção. Neste caso, a gente pode ver um pouco melhor, tá? O nosso paciente é o primeiro gráfico. A duplicação, normalmente neste trecho, tá? A duplicação seria o normal, a gente teria uma cobertura de 90 reads, e neste caso a gente teve cobertura de 150 reads, ou seja, teve uma duplicação. O último caso que eu queria apresentar para vocês, uma paciente do sexo feminino, de 7 anos, tinha deficiência intelectual, ataxia, crises metabólicas, uma ressonância de encéfalo com calcificações de gânglios de base. Neste caso, foi solicitado também exoma. Variantes de ponto veio negativo para a variante de ponto, para a CNVs também negativo, mas agora a gente pode sequenciar a parte do ADN mitocondrial, porque tem sondas para o ADN mitocondrial. Então, veio uma variante no ADN mitocondrial que causa a síndrome de Lee, que era compatível com o quadro que a paciente apresentava, tá? E eu quero mostrar que no IGV, no programa de visualização de variantes, aí a gente pode ver a variante que essa variante estava no genoma mitocondrial. Então, podemos aí, a gente consegue ver a variante. E era isso que eu queria apresentar. Muito obrigada. Obrigada, Diana, por excelente apresentação dos casos clínicos. Foram chegando algumas perguntas aqui, e já para continuar no embalo dos casos clínicos, Francisco Frederico perguntou aqui por que no penúltimo caso, se não me engano, se partiu diretamente para passar anteriormente pelo array. Tá, é uma ótima pergunta, e nem todos os casos, dependendo do que a gente vê, não precisaria passar pelo exoma, tá? Por exemplo, no caso que a gente viu que o paciente não tinha consanguinidade, por exemplo, o primeiro caso que não tinha consanguinidade, que foi diretamente para o exoma, a paciente tinha dismorfismos, não tinha atraso, tá? Não tinha atraso do neurodesenvolvimento, que a gente geralmente fala, quando tem atraso, quando tem dismorfismos, quando tem malformações maiores, a gente passa primeiro pelo array e depois para o exoma, mas nesse caso a paciente não tinha isso. Aliás, a paciente não tinha uma deficiência intelectual, a paciente tinha um leve atraso de aprendizagem comparada com a irmã, mas a avaliação psicopedagógica não deu uma deficiência intelectual. Então, ela não tinha dismorfismos maiores, ela tinha a hipoacusia, mas não tinha mais coisas. Então, foi por isso que foi solicitado diretamente exoma, porque o que se pensou era que ela poderia ter uma mutação
de ponto e não uma variação de número de cópias. Em relação a isso, temos sempre que lembrar também que, a depender do critério da ANS, inicialmente, se fosse um paciente que chegasse, porque eu sei esse caso, eu analisei com Diana, então eu sei de onde veio esse paciente, ele veio um paciente no serviço público, então, se fosse um paciente que viesse por convênio, por solicitação do convênio, provavelmente o convênio solicitaria antes um array, antes de a gente fazer o exoma, entendeu? Tem que prestar, assim, vai depender muito disso também, dessa avaliação. O convênio dificilmente deixa a gente já fazer um exoma de cara, mesmo sabendo que alguns laboratórios já, no caso, nós do Gênio já fazemos com análise CNV, mas dificilmente o convênio liberaria logo esse exame para o paciente. Exatamente. Então, também depende do país onde a gente esteja. Então, no Brasil, primeiro precisaria passar pelo array para depois passar pelo exoma. Temos uma outra pergunta, Dr. Joselito. Acho bom que a gente já está falando sobre isso. O exoma só é feito em casos onde não existe terapia-alvo para aquele tipo de doença? Uma pergunta da Natália. Assim, o exoma, ele não é um exame que você vai só fazer se você tem terapia-alvo ou não, tá certo? Algumas doenças que tem terapia, tá bom? Alvo, a gente consegue fazer para saber o tipo de variante que especificamente tem uma medicação, tá bom? Mas de uma forma geral, o exame ele vai definir bem assim o diagnóstico do paciente, definir bem o aconselhamento genético que você vai conseguir fazer para o seu paciente e para a sua família, que o doutor Gustavo vai falar um pouco na próxima aula em relação ao aconselhamento genético, e definindo a doença que o nosso paciente tem, a gente consegue fazer um cuidado multidisciplinar mais focado naquilo que o paciente tem. Então, facilita o cuidado do paciente, facilita o cuidado da família, a gente consegue entregar fazer um planejamento melhor, entendeu? Então, não necessariamente tem que ter uma terapia-alvo para a gente fazer, o importante é a gente conseguir definir o diagnóstico do nosso paciente para a gente conseguir fazer um tratamento global mais adequado para ele. Uma pergunta aqui, Diana, em relação aos tipos de variantes. A gente falou ali, mostrou o PTPN11, tá certo? Então, uma pergunta da Rosana Puga, ela pergunta: as variantes patogênicas frame shift, sempre apresentam diferenças na manifestação do fenótipo de um indivíduo para o outro? Tá, uma ótima pergunta também. Não necessariamente. Então, muitas das doenças têm uma correlação genótipo-fenótipo, ou seja, segundo o genótipo, segundo o tipo de variante, vamos ter uma apresentação clínica, mas nem todas as doenças a gente consegue fazer isso, consegue fazer uma correlação genótipo-fenótipo. Tem algumas que não, mesmo sendo uma friendship, o fenótipo pode não ser tão mais severo do que uma outra variante. Isso não. Temos mais uma pergunta, tá? Que acho que é uma boa pergunta. A vantagem ou benefício clínico ou tratamento em realizar o exoma pré-natal? Joselito, se você quiser responder essa pergunta. Eu vou responder, mas se você quiser complementar depois, Diana, fica à vontade. Em relação ao benefício clínico e tratamento do exoma pré-natal, isso vai depender muito do quadro clínico da família que chega para você no consultório, entendeu? Então, se você tem uma família que já sabe que tem o pai ou a mãe tem alguma doença que se manifeste na idade adulta, entendeu? E você tem interesse de ter filhos e quer evitar aquilo, você pode fazer esse aconselhamento indicando uma fertilização no qual você vai fazer o exame ou não do feto, no caso, antes da implantação, tá certo?
E se a doença tiver algum tipo de tratamento específico, a gente já pode tentar livrar isso, assim, tentar com que deixa eu me expressar melhor, fazer com que na hora do implante, na hora da implantação daquele embrião, você facilite o feto, a pessoa não manifeste aquela doença ao nascimento. Eu entendi mais ou menos assim a pergunta, eu não sei se foi bem clara na Sim, minha e resposta. eu acho que sim, é muito importante fazer o exoma pré-natal, porque já os pais, se tiverem uma resposta, os pais já poderiam, já tem essa parte de saber o que poderia acontecer com o filho, e não esperar até o nascimento para só no nascimento saber o que vai, qual seria o diagnóstico genético no filho. Então, já teria desde o pré-natal, os pais já conseguem ter esse aconselhamento, conseguiriam saber. E, por exemplo, se a doença ou se o síndrome já tem tratamento, e se o tratamento tem que ser feito desde os primeiros dias de vida, seria muito melhor isso, porque aí o paciente não tem que esperar até chegar o resultado do exoma pós-natal, que geralmente demora, para já ter uma resposta e já começar o tratamento cedo. Então, acho que sim, é muito importante fazer o diagnóstico pré-natal. Neste caso, seria exoma, ou se já tiver uma coisa mais específica, também poderia ser solicitado um outro exame, array ou um outro exame, dependendo da suspeita clínica. Então, acho isso muito importante. Eu acho que chegou o nosso horário. Ok, Isso. Diana, tem várias perguntas aqui, pessoal. Eu queria agradecer a vocês pelo número de perguntas, tá certo? Pela audiência também. Agradecer a Diana por compartilhar esse tempo comigo. E vai ter uma nova aula agora, Dr. Gustavo Guida. Vai falar para vocês sobre aconselhamento genético, tá bom? Dando continuidade ao nosso curso de genética para não geneticistas. E esperem só acho que vai ter um intervalo de 5 minutinhos para o retorno das aulas. Muito obrigado, boa noite. Isso, muito obrigada a todos, muito obrigada por participarem conosco. Abraços. Tchau, tchau.